O que a Corte decide nesse julgamento é se um réu condenado em segunda instância pode começar a cumprir a pena imediatamente, ou se isso só pode ocorrer depois de esgotados todos os recursos disponíveis em tribunais superiores. A pauta atual do STF se baseia em 3 ações declaratórias de constitucionalidades, as chamadas ADCs, e foram apresentadas pelo antigo Partido Ecológico Nacional, PEN, que atualmente se chama Patriota, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Destes 3, um voltou atrás, foi o Partido Patriota, que hoje defende a regra atual, isto é, que uma prisão possa acontecer já depois da condenação pela segunda instância. O relator do caso é o ministro Marco Aurélio, que também foi o primeiro a votar ainda na manhã desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. O ministro Marco Aurélio argumenta que o artigo 283 do Código Penal está de acordo com a Constituição, como pedem os autores da ação. Em casos como este, explica ele, onde a norma é clara, o Poder Judiciário deve exercer o princípio da autocontenção e evitar interferências indevidas. Para o ministro Marco Aurélio, a mudança de entendimento que hoje permite a prisão após segunda instância representa um retrocesso constitucional. Acrescentou o ministro que, para ele, é impossível devolver a liberdade a alguém que seja preso após a segunda instância e depois solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O ministro Alexandre de Moraes manifestou a divergência em relação ao que acredita Marco Aurélio Mello. Para o ministro, as mudanças na regra transformaria os tribunais de primeira e segunda instância em locais de mera passagem de processos. Disse ele, abro aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Não se pode afastar a efetividade da tutela judicial dada pelos juízes de primeira e segunda instância, que são os juízes naturais da causa. Não se pode transformar esses tribunais em tribunais de mera passagem. O terceiro ministro a votar foi o ministro Edson Fachin, que também é relator de casos da Lava Jato no Supremo. Ele acompanhou a divergência aberta por Alexandre de Moraes a favor da prisão em segunda instância. O seu voto foi bastante longo e Fachin argumentou que, na maioria dos casos, os recursos ao STF e ao STJ não têm o efeito de suspender a prisão e, por isso, não há prejuízo para o réu quando se admite a prisão em segunda instância. O ministro Luiz Roberto Barroso votou logo após Fachin e também votou a favor da regra atual. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, as 3 ações diretas de constitucionalidades em julgamento se baseiam em 3 argumentos. De que a Constituição é taxativa e deve ser interpretada de forma literal, que a execução provisória da pena aumenta o encarceramento e que os mais pobres são prejudicados pela regra atual. Para o ministro Barroso, esses pilares que sustentam os pedidos do PCdoB e da OAB não se sustentam. Ainda aproveitou para parafrasear Cazuza. Disse ele, são ideias que não correspondem aos fatos. O ministro ainda citou dados do Departamento Penitenciário, o DEPEN, que mostram, segundo ele, que a mudança do STF em 2009, quando a prisão em segunda instância passou a ser permitida, não aumentou o número de presos. E, ao contrário, o encarceramento até diminuiu. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que o artigo 5º da Constituição, em um de seus incisos, prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, enquanto o dispositivo que trata da possibilidade de prisão é um outro inciso do mesmo artigo, segundo o qual ninguém será preso senão em flagrante delito. Diz ele que o requisito para decretar a prisão no sistema brasileiro não é o trânsito em julgado, mas a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Em sua avaliação, o cumprimento da pena apenas após o trânsito em julgado incentiva a interposição de recursos apenas protelatórios e contribui de forma importante para a impunidade.
O Supremo também ouviu na manhã de hoje, 24 de outubro de 2019, o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ambos fizeram defesas enfáticas da norma atual, que permite a prisão após segunda instância. Dois advogados representando as entidades contrárias à prisão após segunda instância também foram ouvidos na manhã de hoje.